Olá, olá, boa noite a todos. Esperando o pessoal entrar do grupo VIP. Maravilha, deixa eu pegar um pouquinho d'água aqui. Maravilha. Bora lá, pessoal. Aguardando o pessoal que está no grupo VIP também para entrar. O que vai ser hoje? Hoje fizemos o combinado de iniciar o desafio 21 dias para desintoxicar o cérebro. Ou seja, já dentro do consultório eu já uso técnicas, de neurociência para que as pessoas possam reprogramar as suas mentes, terem mais autodomínio dos seus pensamentos para encerrar aqueles pensamentos de catastrofização, pensamentos ansiosos, pensamentos de ciúmes, pensamentos que te dominam. É fazer você entrar no seu autodomínio. Não deixar que os seus pensamentos te dominem. Por quê? Porque o cérebro é um órgão do seu corpo, assim como o coração, como o pulmão. O cérebro está para te servir. E o que acontece? O que eu vejo muito dentro do consultório é que as pessoas estão sendo manipuladas, estão sendo movimentadas por esses pensamentos que elas não estão tendo acesso, elas estão se tornando escravas dos seus pensamentos, tá? Então fizemos um combinado no grupo VIP, que eles iam participar aqui agora. Durante 21 dias nós vamos nos encontrar por 15 minutos diários para que a gente possa aplicar essas técnicas de neurociência. Existe um livro específico que é o cérebro para desintoxicar, com essas ferramentas durante esses 21 dias. Quem escreveu esse livro é a Caroline Leaf. Caroline Leaf ela é uma médica patologista, tá? Que ela é responsável pela parte cognitiva. Ou seja, como é que o nosso cérebro funciona, como é que funcionam os nossos pensamentos, tá? Se a gente olhar hoje, a maior parte da população sofre de ansiedade. E é uma ansiedade constante. E quando a gente vê o processo de ansiedade que a pessoa está vivenciando, é tiro e queda. Imediatamente eu consigo perceber que a pessoa está com pensamentos controladores. Imediatamente eu pergunto para a pessoa, o que você está tentando controlar? Então a pessoa ela tenta controlar as coisas à volta dela através dos pensamentos e na qual ela não tem ação nenhuma sobre. Então a única coisa que você pode controlar na sua vida, você que está me escutando, a única coisa que você pode controlar são os seus pensamentos. Exato. E olha só, uma vez que os seus pensamentos passam pelo teu ato de falar, ele vem para fora, você já não tem controle nenhum mais. Porque você não tem controle como é que o outro vai entender, interpretar a mensagem que você passou. Então você não tem controle, não tem ação nenhuma sobre o que está fora de você. Você só tem controle daquilo que está dentro de você. E quando eu falo nas lives a diferença entre emoção e sentimento, a emoção é algo visceral, ela é instintiva, faz parte do teu sistema nervoso. E você vai sentir. Os 5 primeiros segundos do que você está sentindo, muitas vezes vem da emoção. Então, por exemplo, você vai subir ao palco para falar em público, aquele coração vai começar a bater muito forte, a sudorese, a sua mão vai começar a tremer. Por quê? É natural, você está sentindo medo. É a emoção, medo de falar em público, tá tudo bem. Dali um pouco, dali 1 minuto já passou. Agora, se não passou, é porque você está retroalimentando através do teu pensamento. Então, qual que é a diferença entre emoção e sentimento? A emoção ela é visceral e instintiva. O sentimento ele passa pelo crivo do pensar. Vou te dar um outro exemplo. O cachorro, o gato que você tem na sua casa, ele também tem emoção. Ele também tem uns instintos de sobrevivência, as emoções básicas. Raiva, medo, alegria, nojo. Ok? São emoções básicas. Só que o que diferencia uma emoção de um sentimento é justamente o ato do pensar. Então, o seu pensamento, a sua interpretação que você tem daquela emoção que você está sentindo é o que vai gerar o sentimento. Então, o sentimento é a interpretação que você tem da realidade. Tudo isso passa pelo nosso crivo do pensar. Por isso que o pensamento é de suma importância e o nosso pensamento nunca, jamais vai parar de acontecer. Mesmo quando você está dormindo, o seu cérebro, a sua mente continua ativo. A questão é, eu te pergunto bem claramente, você tem domínio sobre os seus pensamentos ou os pensamentos estão te dominando? Você deita para dormir à noite e os teus pensamentos estão bombando de uma forma ansiosa, pensando nos problemas? Ou você tem o domínio para dizer assim, chega, agora eu vou dormir e amanhã eu penso sobre isso? Tá? Então, assim, é essa a proposta do desafio 21 dias para desintoxicar o cérebro, tá? As ferramentas que eu utilizo dentro do consultório e mentoria são ferramentas mais
que leva mais tempo, são mais longas. A gente faz durante 21 dias, mas diariamente a gente leva mais tempo para fazer os processos de reflexão. Já o que a gente combinou no grupo VIP é trazer os conteúdos da Caroline Leaf, da última pesquisa científica que ela fez, para desintoxicar esse cérebro. E vendo na prática e acessando na prática, é super simples de a gente colocar no nosso dia a dia. Então, vem que a gente vai fazer juntos, tá? Então, durante 21 dias, às 21 horas, nós vamos nos encontrar 21 horas, às 9 horas da noite, horário de Brasília, tá? Esse foi o combinado dentro do grupo VIP. Então, nós vamos estar juntos, tá? 15 minutinhos por noite, nesse momento. Qual que é a proposta nesses 15 minutinhos? Fazer esse processo de reflexão, tá? E dentro das pesquisas que a Caroline, essa médica neurocientista cognitiva, traz, é que existem 5 etapas para fazer esse processo da desintoxicação. Então, nesse exato momento, eu vou pedir para você pegar papel e caneta, ó, papelzinho e caneta, lápis, para que você possa fazer os seus processos. Então, vai lá rapidinho e volta aqui para a gente fazer juntos. Por que a gente vai fazer junto? Porque a maior parte das pessoas desistem, faz 2, 3, 4 dias e param. E daí não vai ter mudança nenhuma no teu cérebro. Porque quantos anos um caminho neural, um neurônio fez um caminho neural para você ter o pensamento, o comportamento que você tem hoje? Então você acha que é 1 dia, 2 dias que vai fazer, que vai mudar a sua vida? Não, né? Então você precisa ter um comprometimento em fazer diferente. Então são 21 dias consecutivos e a gente vai estar firme e forte. Por que eu vou fazer junto? Porque muitas pessoas desistem no meio do caminho. E eu faço isso diariamente há muitos anos. Então, assim, eu estou junto aqui com você para te motivar. Opa, eu vou fazer minha atividade hoje, minha tarefa hoje, porque eu quero fazer diferente. Eu quero uma vida diferente, eu quero pensar diferente. Então, vamos juntos. Agora que você já entendeu a importância de tudo isso, de como funciona o nosso cérebro, eu vou te explicar a ferramenta. A ferramenta ela é composta por 5 etapas. Então, Caroline traz na pesquisa científica que a gente pode usar de 7 a 10 minutos por dia para fazer essa reflexão. E é que ela é feita em 5 etapas. Qual é a primeira etapa? A primeira etapa é a coleta. É você coletar todos os fatos, todas as informações que estão rolando dentro da sua mente, que muitas vezes você nem percebe. Você está tão no piloto automático que você nem percebe o que está passando na tua mente. Então, a primeira etapa é você coletar. A segunda, por isso que a gente vai ter papel e caneta para anotar, tá? Porque a gente vai transcrever, a gente vai trazer da mente e trazer para o papel. Transcrever mesmo. A segunda etapa é a reflexão focada. Então, a cada ponto que eu estou vendo que está acontecendo dentro da minha mente, que eu vou escrever, eu vou começar a refletir sobre ela. Eu vou começar a ver quais são os fatos, quais são os dados, quais são se existem congruências, se são medos meus inconscientes ou se de fato aquilo está acontecendo. Eu vou começar a discernir o que é meu, o que não é meu, o que é do ambiente, para conseguir separar, começar a filtrar na minha mente para que eu saia desse pensamento repetitivo, esse padrão funcional da mente, tá? Ok? Terceira fase desse processo é o escutar. Então, você vai refletir sobre isso e a tua mente vai trazer pensamentos a respeito desses próprios pensamentos. E você vai começar a ouvir. Você vai ouvir os seus próprios pensamentos, o que ele está querendo dizer. Boa noite, Cícera, boa noite. Ok? O quarto passo é o revisitar. Então, eu vou revisitar cada um desses pensamentos que estão sendo reproduzidos automaticamente, que agora eu estou trazendo para a consciência, e eu vou começar a criar a quinta etapa, que é o poder ativo. Eu vou começar a criar frases, criar situações para substituir esses pensamentos negativos, esses pensamentos de catástrofes que eu estou tendo. Boa noite, Bruna, minha linda. Boa noite, Carla. Boa noite, Rodrigo Araújo. Boa noite a todos. Bora nessa junto. Essa live vai ficar gravada, tá? Quem não conseguiu assistir o início da live, que iniciou às 21 horas, depois assista o início para vocês entenderem a lógica, tá? Do porquê que a gente está indo para essa ferramenta. Então, que fica claro essas 5 etapas. Eu vou descrever aqui para que fique gravado para cada um de vocês, porque todos os dias, quando a gente se encontrar, 10 minutinhos, vai ser só para fazer a técnica, eu não vou explicar mais, tá? Então, fique claro aqui para vocês. Se tiver alguma dúvida, vocês podem retornar nessa live que vai ficar salva, tá? Aqui no meu Instagram, e você consegue ver quais eram os passos da
da ferramenta. Então, a ferramenta são 5 etapas. Primeira etapa, coletar. Vou até escrever aqui para trazer para você. O que é o coletar? É eu estar atento a todos os sinais que eu estou sentindo, a todos os sinais que estão entrando na minha mente. A partir do que está fora, que eu observo e faço isso através dos meus 5 sentidos, visual, tato, né? O gustativo, o olfativo, ok? A audição. Então, como eu absorvo o mundo à minha volta através dos 5 sentidos e aquilo que está rolando dentro de mim também nesse momento. Então, eu vou pegar o papel e vou começar a escrever tudo aquilo que eu estou sentindo, que eu estou vivenciando. Ou seja, eu vou trazer para a consciência conteúdos que está no meu inconsciente, que eu estou repetindo padrão, que eu estou no automático e eu vou começar a trazer para a consciência e eu vou começar a registrar, escrever. O segundo passo, a segunda etapa é reflexão focada. Eu vou me concentrar em cada um desses pensamentos e começar a perceber quais são as conexões que estão tendo entre esses pensamentos. Por quê? Porque um pensamento é um processo intelectual. Então, não é um fato simplesmente que aconteceu ali fora, que eu absorvi através dos meus 5 sentidos, mas ele também se reúne com muitos conteúdos que eu já tenho no meu inconsciente, de experiências passadas, de memórias, e aí começa a se somar com tudo que está aquilo ali dentro e minha mente começa a bombar. Ou seja, os pensamentos acabam me dominando não só pelos fatos e dados que estão aqui fora, mas por conteúdos inconscientes que eu trago. Por isso a importância dessa ferramenta, de a gente começar a registrar e trazer para a consciência, ok? Além disso, nesse momento da reflexão focada, que é a segunda etapa, além de você ter escrito tudo isso no seu papel, você vai começar a observar como é que isso mexe no seu corpo. Então, por exemplo, a hora que você tem um pensamento de ansiedade, imediatamente cai cortisol na sua corrente sanguínea. Então, você começa a ter sudorese, você começa a ter palpitação aqui no peito, tem gente que começa a tremer a perna, a síndrome da perna inquieta, eu vejo bastante isso no consultório. Tem gente que rói unha, tem gente que tira cabelo, que fica puxando o cabelo. Tem uma paciente que fica assim, ó, quando começa a ficar ansiosa, pensamentos ansiosos. Mesmo que ela não perceba, ela está assistindo televisão, ela está lá puxando, tá? Então, assim, o que eu tô te convidando agora a fazer, a reflexão focada diante de cada pensamento que vier, observe como o seu corpo físico reage, tá? Por quê? Porque durante esses 21 dias você já vai sacar quais são os gatilhos e qual é a resposta que o teu corpo faz. Então, daqui a pouco você vai perceber como que o teu corpo reage e você vai começar a conter ele, vai começar a ter a regulação, que a gente fala a regulação das emoções, porque você vai começar a ter mais autodomínio. Epa, antes eu falava na lata, agora então antes de falar eu sinto que minha mão fecha. Então agora eu já percebo que quando eu fecho a mão, a próxima etapa é eu falar sem pensar. Então, eu começo a retroceder as etapas para conseguir ter domínio dos meus pensamentos e não deixar os meus pensamentos me comandarem, tá? A terceira etapa é o escrever, tá? Então, eu vou escrever tudo isso. Por isso que eu te falei da importância do caderninho, da canetinha. Então, tudo isso, todos os dias a gente está fazendo isso. Escrever tudo que está passando na minha mente, o que eu estou gerando de reflexão sobre isso, o que isso mexeu, qual é a conexão que isso fez com o fator que aconteceu hoje. Na hora que eu entrei no elevador, aquela pessoa me olhou e eu me senti intimidada e abaixei a cabeça. E depois eu cheguei em casa, eu sentia um aperto aqui dentro. Eu me senti julgada, eu me senti criticada. Um exemplo, cada um vai ter as suas dores, tá? Por isso que não existe julgamento, não existe certo ou errado. Por isso a importância dessa reflexão. E o mais importante da questão do escrever, gente, é que durante esses 21 dias você vai perceber que tem muitos pensamentos que estão repetindo. Exato. Por isso é importante escrever, para que você mesmo, com fatos e dados, olhando, você vai ver que está refletindo. Todos os dias você tem pensamentos repetitivos. Se repetiu mais de 1, 2 vezes, eu sinto muito em te dizer que você já está num padrão mental automático. É tão automatizado que você vai precisar ter mais esforço ainda para vencer isso, tá? Porque senão você vai agir sempre no automático. Você tá cara crachá, você tá naquele processo de que você não participa mais da tua vida. Você só reage às circunstâncias externas, tá? Só que às vezes você não sabe nem por que você tá reagindo. É nível tão inconsciente que você simplesmente bateu, levou e veio o pensamento de uma forma muito inconsciente, passou pelo subconsciente e já saiu e você já reagiu diante disso. Não deu nem tempo de você passar pelo teu crivo da razão, que é o pensar.
Olha aqui, o Cícero colocou, é isso mesmo que sinto. Maravilhoso. Pode compartilhar aqui comigo, gente, porque daí eu consigo perceber se os exemplos que eu estou dando faz sentido para vocês e tento ajustar de acordo com o que vocês estão vivenciando, para falar a linguagem mesmo de cada um, tá? Porque cada um vivencia de um jeito. O que é importante a gente ter consciência aqui é quem tem que dominar os nossos pensamentos somos nós, é a nossa mente e não o nosso cérebro. O cérebro faz parte do corpo, ok? O cérebro faz parte do corpo como o pulmão, como o estômago, combinado? Quem dá o comando para o teu cérebro é a sua mente. Então, por exemplo, você está comendo, você está tomando água. O ato de eu fazer isso, a minha mente sabe que eu estou tomando água. Ela dá o comando, o cérebro começa a produzir hormônios para quebrar aquele alimento que está no meu estômago, ok? Então, o cérebro ele está aqui para te ajudar a evoluir e não para te ferrar. Então, se você está se complicando na tua vida com pensamentos automáticos, pensamentos desesperadores, pensamentos pessimistas, é porque você não está assumindo a rédea da tua vida, você não está sendo o governante da tua vida, sabe? Você não está dominando a tua vida. E lembra que corpo e mente andam juntos, tá? Não tem como a tua mente pensar uma coisa e teu corpo não reagir. Por isso que durante todo esse período eu estou fazendo os treinos dos cardio. Cardio é andar rápido, correr, eu acho um saco. Mas para treinar a mente eu preciso treinar meu corpo também. Se eu não dou conta de treinar o meu corpo, o meu corpo, que é algo finito, que é algo palpável, imagine treinar a mente, que é mais pesado, é muito mais difícil ainda, tá? Então é importante a gente ter consciência sobre isso e a gente precisa se esforçar. Por isso os 21 dias consecutivos. Olha só, a Carla colocou aqui, ó, a Carla Araújo. Eu não consigo nem responder, eu me paraliso. Olha só, no caso quem é do temperamento da raiva já age de imediato, já reage diante da pancada da vida, né? Às vezes não aconteceu nada, a pessoa interpreta que alguém está, né, agindo, ela vai lá e reage. Quem é do temperamento da tristeza, que é mais melancólico, se paralisa, que é o caso da Carla, tá? A Carla se paralisa, que é o que ela está colocando aqui. Então, isso também é algo que você precisa refletir. O que faz você paralisar? São os pensamentos que você está tendo, são pensamentos de medo. Você está tendo muito pensamentos de medo, tá? Para observar na ferramenta de hoje. O Cícero colocou aqui, ó, fica 24 horas pensamento trabalhando. Exato, o pensamento não para, nem um segundo, nem na hora que a gente dorme, tá? A gente continua pensando. A questão é, a gente tem o lobo mau e o lobo bom dentro da gente. Qual é o lobo que mais cresce? É aquele que você mais alimentar. Então, se você cuidar dos seus pensamentos para que você os alimente de uma forma positiva, você passa a ter pensamentos positivos. Se você deixa o rio correr solto e não está tendo domínio de nada, você só está repetindo um padrão. Um padrão que é teu desde quando você nasceu, um padrão que é familiar, porque as pessoas à sua volta pensam dessa forma, e você não está usando seu livre-arbítrio, tá? E você só está repetindo o padrão de pensamentos negativos catastróficos e você não está tendo ação nenhuma sobre a sua vida, tá? Então, depressão constantemente são pensamentos pessimistas. Se você parar para começar, a gente vai fazer a ferramenta juntos, tá? Mas para quem sofre de depressão, vai começar a perceber que vão vir muitos pensamentos pessimistas, pensamentos de tristeza, pensamentos de mágoas, ok? Quem sofre de paralisação, que teve a Carla aqui, Rodrigo Araújo, que colocou que sofre de paralisação. Normalmente, quem sofre dessas paralisações tem muito pensamento de medo. Tem medo do que vai acontecer. Pessoas que estão em processo de ansiedade, tem muitos pensamentos de catastrofização. Tem pensamentos de controle, quer controlar, porque ela pensa em catastrofização, ela pensa no que há de pior para acontecer e ela quer controlar que aquilo aconteça. Então, por exemplo, a pessoa está colocando uma água na garrafa e ela pensa automático que a pessoa que está colocando vai derrubar a água e daí a água vai cair, daí vai virar bagunça. Daí sabe o que ela faz? Ela pula da cadeira onde ela está e vai socorrer. Não, deixa que eu ponho água, você não sabe pôr. Não é assim que funciona? Por quê? Porque aquela pessoa está num pensamento tão controlador, ela quer controlar tudo à sua volta, que ela entra num pensamento, que ela entra numa repetição, num ciclo de ansiedade. Mas é uma ansiedade constante. É isso mesmo, doutora, você está certo, que foi o que a Carla falou, que ela realmente tem pensamentos de medo, por isso que ela paralisa. Então, vamos colocar tudo isso hoje, fazer as atividades juntos. Por quê?
Porque o pensamento, gente, vai de acordo com aquilo que a gente está colocando dentro da nossa mente, de acordo com sementinhas. Pensa assim, a sua mente, o seu cérebro, ele é uma terra fértil. Os pensamentos são sementes. Conforme as sementinhas que você vai pondo, ele vai germinando. E aí a sua vida é a plantação. É o resultado que você vai ter. E daí você vai colher aquilo que você plantou. Então, de acordo com os pensamentos que você tem na tua mente, é o resultado da tua vida à tua volta. Aqui fora é só resultado da tua vida. Ai, mas eu sou ansiosa. Mas acontece um monte de coisa ruim na minha vida. Ué, mas você só tem pensamento ansioso? Você quer que acontece paz na sua vida? Você quer que as coisas sejam serenas e tranquilas perto de você? Mas se você vibra, se você pensa na ansiedade o tempo todo, não tem congruência. Você vai atrair essas coisas para você. Então, por exemplo, quem está na posição de medo, pensamento de medo constante, inconscientemente você começa a atrair sensações que vão te aumentar ainda mais o seu medo. Pensamento, pessoas que está em processo depressivo, né, que tem pensamentos de tristeza constante. Vira e mexe, ela vai passar por alguma situação em que alguém magoou ela, que alguém falou alguma coisa que chateou ela. Você entendeu? E ela vai se somar com aquele conteúdo do passado e vai ficar remoendo. Tá? Então, assim, pense bem, olhe como é que está a sua vida, a tua volta agora, que você já vai ver qual é a colheita que você está fazendo das sementes que você está plantando. Então, se a gente quer um futuro diferente, a gente quer novo plantio, nova semeadura, vai ter que ser feita. Então, a gente precisa fazer a semeadura no aqui e agora. Então, a gente precisa mudar os nossos pensamentos. E como é que a gente muda? A gente precisa ter o domínio dos pensamentos. E não vai ser algo que você vai na padaria comprar. Não é algo que você vai no supermercado comprar. Você entendeu? No entanto, que aqui eu estou trazendo a ferramenta de uma forma gratuita. Por quê? Porque é um processo, você precisa fazer. Tá? A gente precisa sair da posição da vítima de que o mundo me deixa tenso, você me deixa ansiosa, você me causa medo. Não, você faz isso porque você sente isso, porque você faz isso com você. O resto, aqui a tua volta é apenas uma externalização do que você está sentindo. Pode ter a pessoa mais calma do seu lado. Se você é uma pessoa ansiosa, você vai perder a paciência com o outro. Isso sim. Você entendeu? Então é importante a gente ter consciência. A Carla aqui colocou... Até sobre o exemplo eu reagia do mesmo jeito. O exemplo da garrafa d'água controladora, né? A gente tem que trabalhar isso. Sabe como que a gente trabalha bastante isso? Com filhos. Quem tem filho aqui vai saber. A gente quer controlar. Por quê? Porque a gente se sente tão responsável por eles que a gente quer controlar os nossos filhos, né? Não, deixa que eu faço. Não, você não sabe fazer isso. Não, minha filha, você vai se machucar. E aí eu crio filhos incapazes de fazer sozinho depois. E eu vou ter que controlar ele pro resto da vida. Então, sabe qual foi a minha maior virada de chave? Foi quando eu tive que, a dura pena, desapegar da minha filha, né? Desapegar do controle, não é da minha filha, porque ela continua sendo filha que eu tenho que colocar no mundo para que ela possa seguir, mas ela não é minha, ela é filha de Deus, né? Ela é emprestada para mim, para que eu possa guiá-la e orientá-la, mas ela não é minha, né? Então eu tive que trabalhar muito esse desapego. Então o desapego do controle, o desapego das tuas ideias, o desapego das tuas regras, o desapego das tuas verdades. Tá, qual que é o problema? Eu dei o exemplo da garrafa d'água, né? Que você vai lá, pega correndo. Você não consegue, deixa que eu pego. O que acontece? Se eu faço isso, ela não vai aprender a colocar a água da garrafa. E daí você para pensar assim, o que tem de mais ela derrubar a água da garrafa? Me conta. O que de pior pode acontecer? A água cair no chão, a garrafa cair. Mas a garrafa de vidro ela vai se cortar. Então orienta ela antes. Dá uma orientação de como a criança tem que seguir ou como que o outro tem que fazer. Olha, minha filha, você vai pegar o bolo ali na geladeira, a vasilha é de vidro. Pegue com as 2 mãozinhas, por favor, tá? E coloque em cima da pia. Você dá orientação. Agora não dá controle. Não, deixa que eu faço, você não sabe fazer. Você acabou com a autoestima da pessoa. Você entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos. O que a gente emite de pensamento, porque como eu falei no início, quem não assistiu o início, assista depois, tá? Gravado. A gente só tem domínio e controle daquilo que está dentro de nós, ok? No nosso pensamento, no nosso sentimento, daquilo que está aqui dentro. Uma vez que saiu, eu já não tenho mais controle. Uma vez que eu falei, saiu da minha boca o meu pensamento, ele já não é mais meu. Por quê? Porque ele foi para a terra, para quem volta.
E aí eu não tenho controle mais de como o outro vai interpretar. Combinado? Então, a única coisa que você tem controle na sua vida é o que está dentro de você. Tudo aquilo que está dentro de você, pensamentos, sentimentos, emoções. Não, doutor, eu não consigo ter controle. Então, se você não tem controle do que está dentro de você, o que você está querendo se meter em ter controle com o que está fora? Para de perder tempo e energia querendo controlar o que está fora e controlar o que está aí dentro. Você entendeu? É isso que a gente falou no início. Olha só. O Cícero, quando a ansiedade em si eu estiver dormindo, acordo do nada, porque o pensamento ansioso continua até enquanto você está dormindo, tá? Por isso que você acorda no desespero à noite. Às vezes a gente acorda de manhã, você levanta aqui, ó, tá até a marca do dedinho, sabe, das unhas, de tanta tensão enquanto está dormindo. Aí eu não consigo estar deitado, nem fica no ambiente onde estou. O Leandro, eu luto contra isso com a minha esposa. Ela o tempo todo quer fazer as coisas para meu filho. E é importante, Leandro, você trazer isso para a consciência para ela, tá? Porque senão a gente cria filhos incapazes depois de seguir sozinhos, entendeu? E a nossa missão como pai e mãe é criar filhos para o mundo, né? Eles são empréstimos, né? Deus nos emprestou para que a gente possa guiar e orientar, trazer princípios e valores sempre, mas não tem como eu controlar. Não tem como eu controlar se um filho vai sofrer de amor, né? De dor de cotovelo, porque todo mundo sofre. Eu não vou conseguir impedir meu filho de cair da bicicleta e ralar o joelho, entendeu? Afinal de contas, se ele não cair e ralar o joelho, ele não aprende a andar de bicicleta, entende? Então, quantas vezes, na intenção de eu controlar o outro, eu deixo de viver? Todas as vezes que eu tento controlar uma situação, eu deixo de vivenciar o agora. Por isso que a ansiedade, eu sempre falo que a ansiedade é um pensamento de controle, ponto final. Por quê? Porque você está controlando tanto o que está ali e você esquece de viver o aqui e agora. Né? Você não está inteiro no aqui e agora, você não está curtindo. Você entendeu? Você não está curtindo a vibe do momento com leveza. Você está querendo controlar alguma coisa, ou controlar a garrafa d'água que eu dei um exemplo, ou controlar o outro ali, entendeu? E daí você não curte, você não vive, né? Então é legal, Leandro, você trazer essa consciência. Olha só o Cícero, eu fico como o meu corpo tivesse tudo parado, tipo uma angústia. Então, e aí tem que olhar para esses pensamentos. Por que vem essa angústia? Angústia é sentimento, tá? Lembra no início da live? Quem não assistiu o início, depois assista gravado, que eu expliquei a diferença entre emoção e sentimento. A emoção, ela é visceral, é instintiva. Todos nós vamos sentir raiva, medo, tristeza, alegria, nojo, todos nós. Os animais também sentem, tá? A diferença entre nós, que somos animais racionais, e os outros animais, é que nós somos racionais, ou seja, nós pensamos. Então, nós temos pensamento. Toda vez que uma emoção passa pelo crivo do pensar, que envolve memória, envolve lembranças, envolve situações do passado, envolve inconsciente, ok? Toda vez que passa pelo ato do pensar e eu sinto no meu corpo, daí se torna um sentimento. Então, quando você fala da angústia, a angústia é um sentimento. Então, com certeza está passando pelo teu crivo do pensar. Então, você vai começar a observar a tua angústia a partir da ferramenta de hoje. Combinado? Eu vou retomar aqui a ferramenta, tá? Hoje ela é mais longuinha a nossa live porque eu estou explicando a ferramenta. A partir de amanhã, a gente vai direto nas cinco etapas da ferramenta. Combinado? Então, eu falei da terceira etapa da ferramenta, que é o escrever, né? A gente escrever tudo isso e aí você vai perceber até quais são os padrões de repetição que você tem. Tudo aquilo que você está repetindo muito, você já está automatizado. Você é tão automático que você é um zumbi. Você não responde mais por si mesmo. Você simplesmente tem padrões automáticos. Você nem percebe que você faz, você nem percebe que você pensa aquilo, tá? A quarta etapa desse processo de desintoxicar o cérebro chama revisitar. O que é revisitar? Essa é a etapa em que você estabelece mudanças que você deseja, tá? Então, ou seja, depois de você coletar todas as informações que estão nos seus pensamentos de uma forma consciente, você vai refletir sobre isso, como o teu corpo sente, quais são as memórias que vêm, quais são as imagens que vêm na tua mente, e você escreve tudo isso e começa a olhar os padrões de repetição. Agora, através desses padrões de repetição, você vai começar a criar frases, pensamentos que você quer substituir. Então, por exemplo, toda vez que alguém me olha e eu me sinto tímida, né? Por exemplo, o pensamento da timidez, da introspecção, eu fico tímida, eu entrei no elevador, eu me sinto tímida, eu me sinto observada, eu me sinto julgada,
Então quer dizer que cada vez que o olhar do outro vem para mim, eu acho que o outro está me julgando. Eu fico ansiosa, ou eu me sinto não amado. Opa, então qual é a frase, o pensamento que eu escolho deliberadamente, eu escolho substituir? Então todas as vezes que alguém olhar para mim e eu me sentir assim, eu vou repetir para mim mesmo: eu me amo, eu sou amada. Eu vou olhar no olho do outro, eu posso escolher, cada um vai escolher o que quiser, mas, por exemplo, do exemplo que eu dei do elevador, eu vou olhar no olho do outro e falar assim: ele está me olhando porque ele me vê. O fato de ele olhar não significa que ele está me julgando, ele está me vendo como um ser humano, ok? E aí a gente vai fazendo um por um, cada pensamento que tá te machucando, que está sendo negativo, que está denegrindo você, você vai começar a substituir por pensamentos positivos. Tá? Por isso que é deliberadamente, é o livre-arbítrio. Você vai escolher. E por isso que você precisa estar consciente para fazer isso. A quinta etapa do processo é o poder ativo. O que significa isso? É você colocar em prática todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Por quê? Porque eu expliquei lá no início também da live que você levou quantos anos? Então vamos pensar, vou fazer 40, tá? 40 anos pensando do mesmo jeito. Aquele neurônio fazia aquele caminho neural, aquela sinapse, tá? Por 40 anos, beleza? Daí você em 2 dias, eu vou pensar diferente. A partir de agora, eu vou pensar... dei o exemplo da garrafa, né? Que eu não vou lá controlar e tirar a garrafa da mão da criança porque vai derrubar. Epa! Todas as vezes eu vou ter que repetir isso. Eu vou ter que repetir. Opa, eu vi a garrafa, quando eu vou para levantar, você segura e fala assim: deixe, pare de controlar, solta. Daí outra vez eu vi alguma coisa que eu quis controlar, que alguém quis fazer alguma coisa e eu quis lá controlar. A pessoa: solta, isso não é teu, não lhe pertence. Você vai para julgar alguém, segura, senta, segura a mãozinha, solta, isso não lhe pertence. E assim você vai soltando. Então é um treino repetitivo todos os dias, combinado? Não é da noite para o dia que a gente vai mudar. Por isso que é no mínimo 21 dias. Por quê? Porque é o tempo mínimo que um neurônio precisa fazer para fazer uma nova sinapse, para criar uma nova sinapse, para criar uma nova trilha neural. É como se a gente estivesse numa mata, numa mata fechada, tá? E aquela trilha, aquele caminho que as pessoas passavam, de tanto pé pisar, já foi feito um caminho. Então, todo mundo vai por aquela trilha. Combinado? Essa é a trilha que o teu cérebro fez durante 40 anos. Só que agora eu quero fazer diferente, eu quero fazer novas trilhas. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que entrar na mata fechada. Então, eu vou precisar de esforço, porque cada vez que eu vou nessa mata fechada, vai ter galhos que vão me arranhar, que vão me machucar. Eu vou cair, eu vou escorregar, eu vou ralar o joelho, eu vou ter que levantar, sacudir a poeira e continuar andando, ok? Mas durante 21 dias eu vou fazendo esse caminho aqui, o meu neurônio deixa de fazer aquele caminho que a mata estava aberta e começa a fazer o caminho nessa mata fechada. De tanto andar aqui, esse caminho vai se abrindo. Então, no mínimo 21 dias para que esse neurônio pare de fazer esse caminho e comece a fazer esse. Combinado? No mínimo 21 dias. Agora, a pesquisa científica traz, se existem pensamentos que estão muito arraigados, por exemplo, esses automáticos, que você já é dominado por isso, automatizado, você pode fazer de 2 a 3 ciclos desses 21 dias, tá? Então, lembra que cada ciclo tem 5 etapas. A etapa do coletar, a etapa da reflexão focada, a etapa do escrever, a etapa do revisitar e a etapa do poder ativo, que é a prática. Cada ciclo tem essas 5 etapas durante os 21 dias. O que a gente pode fazer? Você termina um ciclo, você já inicia outro ciclo nesse mesmo pensamento que você quer. Então, se você é uma pessoa ansiosa, que você quer ter o autodomínio, de você sair desse controle, você vai fazer mais de um ciclo em cima desses pensamentos controladores. Se você está na depressão, você vai fazer mais de um ciclo em cima desses pensamentos depressivos, ok? Por quê? Porque está tão automático, está tão crônico, que você vai precisar forçar até virar automático. Combinado? Dentro da ciência já é comprovado que para alguma coisa no nosso corpo ficar automatizado, ele precisa de 180 dias. Então, por exemplo, uma pessoa que faz uma dieta
que emagrece em 1 mês, 2 meses, que faz aquela dieta louca para emagrecer de uma vez só, emagrece durante 1 mês, 2 meses rapidamente, ela engorda tudo depois de novo. Por que, Ramaine? Porque quem emagrece rápido engorda rápido? Não, é porque existe uma memória celular, existe uma memória cerebral no seu corpo. Então, tudo aquilo que acontece em menos de 180 dias, o seu corpo ele vai fazer de tudo para repor novamente. Por quê? Porque esse é o teu padrão. Então, se você emagreceu em 30, 60 dias, ele vai esperar até os 180 dias. Se em 180 dias você não mantiver esses pensamentos, esses sentimentos, esses seus comportamentos em relação à alimentação, em relação à dieta, você engorda tudo depois. Ah, mas depois de 180 dias, Ramaine, eu posso dar uma relaxada? Pode, porque daí o teu corpo registrou novas memórias celulares. Ok? Suas células têm nova memória. Combinado? Então é importante vocês terem consciência disso. Tudo que eu tenho de conhecimento, de estudos, eu vou trazer sempre para vocês, para abrir a mente mesmo, para que vocês possam ter consciência. Não acreditar piamente no que as pessoas estão dizendo, mas sim pautadas em fatos e dados em ciência. Combinado? Então, bora para a ferramenta, pega papel, caneta e vamos lá. Primeira etapa é a coleta. Vamos coletar. Coletar tudo o que você vivenciou hoje. Então, você vai respirar profundamente agora. Nessa respiração, você vai começar a olhar para os seus pensamentos. Pode até, inclusive, fechar os seus olhos, ok? Porque enquanto você está de olhos abertos, tem muito estímulo externo. Então, tira o teu foco. Pode fechar os seus olhos e você vai se olhar. Você vai se perceber, se sentir. Quais foram as vivências que você teve hoje? Das tuas vivências que te deixou triste, te deixou alegre, te deixou feliz, te deixou ansioso, te deixou depressivo. Quais são os pensamentos que estão passando dentro de você? Inclusive, enquanto você está aqui na live, que pensamento é o que está passando para você? Tipo, ai, que bobeira o que ela está falando. É o seu ego, tá? Que está dizendo isso. Ai, nada a ver. Você não vai sair dessa. É tão crônico esses pensamentos que você tem que não vai sair. Isso significa que é o seu ego não está querendo fazer o esforço de sair. Mas mantenha-se esforçado. Agora, é sem julgamento, sem crítica. Você só vai observar o que está rolando na sua mente. É só você observar. Sem julgar, sem criticar. Agora, a proposta a gente vai fazer com amorosidade. Só o amor transforma. Tá? A gente vai fazer com amorosidade. Então, sem se criticar e sem se julgar, sem julgar nenhum dos seus pensamentos. Por quê? Porque tudo aquilo que você resiste, persiste. Então, a gente não vai resistir aos pensamentos. A gente vai deixar vir à tona. Quais são os pensamentos que estão passando na tua mente agora? Se quiser já pegar teu papel e a caneta, já escreva. Quais são os pensamentos que estão passando na tua mente agora? Escreva do jeito que eles vêm. Em forma de frases. Escreva. Escreva tudo o que vier. Enquanto você vai escrevendo, você vai refletindo. Você vai ter essa reflexão focada agora. O que te motiva a pensar dessa forma? O que você ganha pensando dessa forma? Como é que você se comporta quando você pensa dessa forma? Como é que você reage? O teu corpo, como é que ele sente? Como é que você sente o teu corpo? Você sente tensão? Você sente sudorese? Você sente aperto no coração? Você sente tensão no pescoço? Dor na perna? Dor no braço? Dor no estômago? O quê? Isso, escreva. Colete o máximo de informações sobre você. Escreva. Quem está em depressão vai perceber que tem muitos pensamentos de tristeza. Observe esses pensamentos de tristeza. Escreva. Triste por quê? O que essa tristeza está querendo te dizer? Qual é a intenção dessa tristeza? Ela está querendo te alertar de alguma coisa. Escreva.
Quem tem a sensação como se tivesse parado, às vezes dá a sensação que está estagnada, é que a mente está com preguiça de pensar. Ou a gente vai precisar treinar a mente para pensar. E essa é uma ótima oportunidade para quem está vivenciando isso, tá? Aperto no coração. Escreva como é para você ter esse aperto no coração. Quando você tem esse aperto no coração, que pensamento, o que passa na tua mente em forma de imagens, em forma de pensamentos, de frases? Quando te dá esse aperto, o que mais que passa? Quando vem esse aperto no coração, você sente tristeza? Você sente medo? Você sente raiva? Diante dessas emoções, você sentiu raiva, tristeza? A quem remete? Vem alguma imagem na sua mente? Observa. Observa essa imagem que vem na tua mente. Ela é colorida? Ela é preto e branco? Observa. Observa e vai registrando no teu caderno, na tua folha aí. Vai registrando. Sem julgamentos. Sem crítica. Apenas observe como um telespectador. Isso, vai coletando o máximo de informação. Perceba como que você está se sentindo em se sentir assim. Eu fico brava comigo, não, eu não gosto de me sentir assim, você está tendo resistência, ou não, ou às vezes você está tendo algum ganho. Quando você sente assim, as pessoas te dão atenção, você tem carinho, afeto, você se sente amada. Descreva tudo o que você estiver sentindo no seu papel agora. Colete o máximo de pensamentos que estão passando na sua mente sem julgamento. Cada um diante da sua dor, da sua vivência que está, das suas provas da vida, das vicissitudes. Cada um sabe aonde a pedra aperta no seu calçado. O seu calcanhar de Aquiles. Todos nós temos. Todos nós. Isso. É importante a gente escrever tudo isso que está vivenciando, que você está sentindo, tanto no corpo, quanto na mente, em forma visual, de imagem no cérebro, porque isso consolida a memória, traz clareza para a mente. E aí sim a gente pode criar estratégias de como lidar com esses pensamentos que vocês estão tendo, pensamentos de ansiedade, pensamentos de depressão, de sentimentos desconfortáveis. Lembra que todo sentimento é uma emoção que passou pelo ato do pensar. E estamos aqui para reprogramar os seus pensamentos. Isso. Muito bem. Agora, diante de tudo isso que vocês coletaram, que vocês refletiram sobre, vocês vão revisitar. Agora vocês vão dar uma olhada em tudo aquilo que vocês escreveram. Para que vocês começam agora a criar quais são as mudanças que vocês querem fazer em cada uma dessas etapas. Definir pensamentos saudáveis para substituir esses tóxicos. Perceba se tem padrões de repetição nesses pensamentos. Isso. Vai descrevendo. Cada um desses pensamentos ansiosos, ou pensamento pessimista, ou pensamento de controle, ou pensamento depressivo, essa sensação de aperto que você está sentindo. Diante de cada um desses pensamentos, coloque na frente. Quais são os pensamentos saudáveis que você escolhe deliberadamente, escolhe usar para substituir esses tóxicos? A gente vai deixar isso escrito.
porque vai ser através disso que você vai praticar durante o dia a dia. Isso. E agora a gente vai para a segunda, perdão, agora a gente vai para a quinta etapa desse ciclo, tá? Lembra da técnica para desintoxicar o cérebro. Então, a quinta etapa é o poder ativo, que são as ações e o exercício que você diz ou que você faz durante dia e noite, praticando, para usar o seu novo pensamento saudável, até que ele seja automatizado e entra num hábito e se torna um hábito mental. Então, a gente deu o exemplo da água aquela hora, eu dei o exemplo do elevador. O que você escolhe deliberadamente colocar na prática, no teu dia a dia, dia e noite? Então teve, acho que foi o Cícero que falou assim, eu acordo de noite e me sinto, né, com ansiedade e tal. O que você escolhe fazer, Cícero? Se você acordar de madrugada com essa sensação, o que você escolhe fazer? Você vai levantar, fazer uma oração, você vai fazer uma meditação, você vai levantar, lavar o rosto, fazer xixi, vai para a sala ler e depois na hora que der um soninho você volta para a cama. Você escolhe colocar uma autossugestão para você ficar se sentindo melhor, coloca alguma coisa no YouTube, sabe? Só com áudio. O que você escolhe? O que cada um de vocês escolhe? A Valéria colocou aqui, eu me sinto muito incapaz, mas não consigo dizer o contrário, porque a minha sensação de que estou mentindo para mim mesmo. É natural essa sensação acontecer, da Valéria, é natural, porque no início vai parecer que você está mentindo. Por quê? Eu dei o exemplo da sinapse neural, né? Como se tivesse uma trilha numa mata fechada. O teu neurônio sempre fez um caminho para a trilha que já está aberta. E agora a gente está criando uma nova trilha aqui que ainda é fechada. A gente vai ter muitos obstáculos nessa trilha. Por quê? Porque tem muita mata. A gente vai ter que pisar nessa terra até abrir o caminho para que seja mais fácil, daí se torna um hábito. Então, nesse início, até criar esse hábito mental, durante esses 21 dias, vai dar a sensação de que você está mentindo para você mesmo. E tá tudo bem, você vai continuar fazendo, porque você vai dizer assim, quem manda sou eu. Então, todas as vezes que vier essa sensação, você está mentindo para si mesmo, larga de ser boba, você está acreditando nela. É só resistência do seu ego, porque não quer ter o trabalho, porque é muito mais cômodo, por isso que a gente chama de zona de conforto. É muito mais cômodo você fazer o que você sempre fez. Por quê? Porque não gasta energia do cérebro, tá? Então, como a gente vai forçar o nosso cérebro a ir para esse novo caminho, eu vou ter que escolher na marra fazer isso. É igual fazer exercício físico, é igual fazer academia, é igual fazer qualquer coisa nova. Tudo aquilo que é novo tem resistência, tá? Então, não tem problema. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, não tem problema quando vê essa sensação de que você está mentindo. Continue. Combinado? A gente vai seguir juntos, gente, durante esses 21 dias. Porque vocês podem compartilhar comigo o que vocês estão sentindo aqui e eu vou dando direcional para vocês, tá? Então, 21 dias a gente vai se encontrar aqui às 9 horas da noite, tá? Hoje está sendo mais longa a live, porque eu dei a explicação de como funciona a ferramenta e como funciona o cérebro. A partir de amanhã a gente vai direto para a ferramenta. Eu quero que vocês coloquem aqui para eu poder ajudar vocês do tudo que eu puder, tá bom? E por outro motivo também, do ajudar, porque juntos somos mais fortes, juntos vamos mais longe, tá? Porque a resistência é tão grande, por exemplo, a Valéria colocou que ela tem a sensação de que ela está mentindo para si mesma. O que é importante você ter consciência? Que existe um grande risco de você desistir. Em 2, 3 dias você desiste. Você entendeu? Porque se você der ouvido para isso, você vai parar. Você não vai ter motivação para continuar. Mas como eu e todo mundo estará aqui junto com vocês, o que acontece? Um ajuda o outro. Então, durante esses 21 dias vamos estar seguidos, Valéria. Então, manda bala, continue, tá? Até a gente convencer o cérebro disso. O Cícero, ele sai para andar. Ótimo, entendeu? Para desconectar aquele pensamento, tá? Aquela sensação ruim. A Carla aqui, Rodrigo e a Carla, né? Doutora, quando isso acontece comigo, eu vou comer alguma coisa mais doce. Cuidado, porque daí você entra na compulsão alimentar, tá, Carla?
o que acontece? Aí entra a compulsão alimentar. Vem o medo, vem a tristeza, e eu quero te dizer que você não está comendo a comida, você está comendo a emoção, tá? Então, cuidado, porque muitas vezes a gente corre risco de entrar em sobrepeso. E daí a gente vai fazendo um ciclo vicioso, por quê? Porque você já tá mal com você, daí você fica mal, você tem vontade de comer, e não é comer coisa gostosa, não é comer coisa saudável porque você tá com fome, é comer coisa gostosa, doce. Por quê? Porque você está querendo comer afeto, você está querendo comer uma emoção. Você está querendo comer um colinho de mãe, você está querendo comer um acolhimento de alguém, você entendeu? E daí você vai descontar isso na comida. O que acontece? Vai virando um ciclo vicioso, a gente entra numa compulsão alimentar, a gente começa a engordar, e daí começa a fazer mal para nossa autoestima, daí a gente olha no espelho, a gente se sente mal, daí começa a virar uma bola de neve, ok? Então, substitua. Combinado? Então, o que você escolhe a partir de agora, Carla? Começou essa sensação, o que você escolhe fazer ao invés de levantar e comer um doce? O que você escolhe fazer? Você pode caminhar, você pode lavar uma louça, que é algo que dá movimento, tá? Você pode tomar um banho de água gelada, que quebra isso imediatamente. Você pode colocar uma música e dançar, ok? Você pode rezar, entendeu? Se você tem a religião, se você acredita em Deus. Você pode ligar para algum ente querido, combinado? Mas sem comer. A não ser que você pegue uma maçã, uma uva passa, algo que seja mais saudável, tá? Para não correr o risco de virar uma compulsão alimentar. O que mais? Olha aqui. A Valéria, continuarei firme e forte os 21 dias, quero mudanças. Show de bola, Valéria. Eu estarei aqui, tá? Mesmo que esteja ao vivo, eu estarei aqui para servir. Combinado? Tá? A gente fez um acordo lá no Grupo VIP. Quem não faz parte do Grupo VIP, gente, já vai lá no link da bio aqui do Instagram e já clica lá, já entra direto pro meu WhatsApp, tá bom? Que é o nosso Grupo VIP, onde a gente conversa, a gente pode trazer situações, conteúdos, eu trago mensagens motivadoras, o que eu estudo e leio de livros novos, eu sempre estou compartilhando, tá? Eu estou aqui para servir, combinado? Então, podem contar comigo, ok? A Gleice, como faz para descobrir qual é o gatilho que está me causando ansiedade? É escrevendo. Por isso, essa técnica, tá, Gleice? É justamente na etapa 3 dessa técnica que você vai descobrir. Então, todos os dias você vai coletar essas informações que estão na tua mente, que você está sentindo, que você está pensando, você vai refletir sobre ela e você vai escrever no papel, tá? Durante os dias, você vai começar a perceber que tem repetições. Dentro dessas repetições, a gente vai ver o que leva essas repetições. O que leva a isso é o gatilho, tá? E daí, a gente descobrindo o gatilho, a gente consegue evitar que isso aconteça, tá? A gente vai reduzindo essas sinapses neurais e vai fazendo com que ela faça um novo caminho. Então, a gente reprograma a mente, sacou? Então, vem comigo, Gleice, que a gente vai continuar junto nisso, tá? Estamos juntos nessa, galera. Quem mais? Olha, Carla, muito bem, amanhã você vai fazer a caminhada. Fantástico. Começou a vir essa vontade, né? Ao invés de você abrir a geladeira e comer um doce, você vai fazer uma caminhada. Show de bola, está de parabéns, tá? É isso. Gente, é essa a proposta, tá? Então, o que eu trouxe para vocês hoje foi a ferramenta para desintoxicar o seu cérebro. Então, essa é uma ferramenta que é cientificamente comprovada. A gente precisa fazer isso no mínimo 21 dias para que a gente faça uma nova trilha neural. Vocês não estarão sozinhos, estarei aqui junto com vocês. E como eu disse, nem que tenha um na live, eu estarei aqui com você. Estou aqui para servir e vamos juntos nessa caminhada. Combinado? A gente vai encerrar, lembrando que hoje a gente foi mais longo, porque teve toda aquela explicação de como o cérebro funciona, sobre a ferramenta. A partir de amanhã a gente já vai direto na prática. Combinado? Então vai ser mais curto, vai ser só 15 minutinhos, ok? Mas lembre-se, todos os dias durante 21 dias, nós vamos nos encontrar aqui às 21 horas. Combinado? Eu espero vocês firme e forte. Quem não faz parte ainda do grupo VIP, entra lá para já entrar nesse grupo gostoso, gente, que é muito motivador, é muito gostoso. Porque às vezes, e eu adoro quando vocês dão um feedback, quando se tá indo bem, ou se não tá indo, para vocês precisam me dar um feedback também para eu saber o que eu posso, o que eu posso fazer para melhorar. Porque aí eu vejo se eu posso ir mais profundo, entendeu? Com vocês. Então, assim, o que eu tiver de conhecer... Gente, eu amo estudar, adoro estudar. E por muitas dificuldades da vida, a gente tem que ir na marra.
aprender, né, as coisas, para sobreviver. Então, assim, tudo que eu tiver de conhecimento, de ferramentas, eu vou compartilhar. Beleza? Então, bora nessa. Aguardo vocês amanhã às 21 horas, firme e forte, para o nosso desafio de 21 dias. Tá bom? Um grande beijo, uma boa noite a todos.